que há uma guerra de fato entre os céus e a terra pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, nós nos posicionamos. Porque como diz a própria Bíblia, muitas são as aflições do justo, mas eu os livro de todas. Nosso problema nesse tempo é que nós estamos guerreando as nossas guerras de maneira natural. Vai contra a instrução do céu, porque todas as vezes que nós guerrearmos com a força do nosso braço, nós vamos perecer, queridos. Nunca foi sobre nós e a nossa vontade. Que a vontade de Deus seja soberana sobre todas as coisas, porque muitas das vezes nós declaramos ao Senhor: Pai, Tu tem o controle da minha vida, Tu tem o controle da minha história. É bem verdade que tem situações que acontecem na nossa vida que nós já sabemos a resposta de Deus, mas por medo de ouvir um não, por medo, aleluia, daquilo que o céu vai nos instruir, nós optamos por continuar seguindo a vida, mesmo que ainda seja na contramão de Deus. Isso é muito perigoso, porque muitas das vezes a tempestade nos alcança e nós passarmos por adversidade e tempestade fora da posição, no lugar que não éramos para nós estar, é muito diferente do que passar provações em Deus e no lugar certo. E pastora, você está me falando que mesmo eu estando com Deus eu terei provações? Sim, o dia mau vem para o justo e para o injusto. A diferença é quem está conosco no campo de batalha. Você vê duas casas literalmente, estereoticamente iguais. Vem o vento, a tempestade, bate nela com ímpeto. E a Bíblia vai dizer que a casa que estava firmada na areia, em fragmentos de rocha, a casa que não tinha o alicerce, veio a ruína. A Bíblia vai dizer que muito grande foi a ruína desta casa. Só que a casa que estava firmada na rocha, rocha inabalável, glória a Deus. A casa que tinha alicerce, a casa que tinha investimento. Esse é o problema. Nós não queremos consolidar os nossos sonhos, os nossos projetos em Deus. Por quê? Porque requer investimento, requer disciplina, requer constância. A palavra do Senhor vai dizer que o vento, a tempestade, também bateu com ímpeto na casa, mas como ela estava alicerçada na rocha, ela não pereceu, ela não caiu, ela não ruiu. Você precisa entender que nessa jornada chamada vida, enfrentaremos a adversidade. Quantos depressivos, ansiosos, quantos colocando a forca no pescoço, quantos dando cabo da vida, porque está vivendo uma vida fictícia, pautada em redes sociais, pautada na vida do outro, e considera-se que diante daquilo que está sendo apresentado a ela, a vida do outro é perfeita, o outro não passa por provação, o outro não tem problema nenhum, eu só vejo o outro sorrindo. Nós precisamos colocar os pés no chão, porque dificilmente o outro colocará sobre o dia difícil que passou. Dificilmente o outro colocará o dia que teve que comer arroz com ovo, o dia que o armário estava vazio. E eu quero te dizer, uma foto não significa felicidade. Claro que nós queremos posar por uma foto, nós queremos tirar fotos agradáveis de cenários bonitos, e isso não é pecado. Entenda o que eu estou te dizendo. O pecado é você do outro lado da telinha ficar olhando a vida do outro, achando que ela é literalmente perfeita, e com isso se afundando em depressão, dizendo: Senhor, o outro é feliz, eu não sou. O outro alcança, eu não alcanço. O outro chega e eu não chego. Para com isso.
todos nós enfrentamos por adversidade. O próprio Jesus enfrentou a adversidade, mesmo sendo filho de Deus, assim como nós hoje somos. Graças a Deus por isso. Eu quero te dizer, ao invés de viver no mundo de Nárnia, bora pautar nas escrituras, gente. A Bíblia é um manual de vida. Nós estamos vivendo como se não houvesse o amanhã. Como se o dia mau não batesse em nossa porta. E quando bate, nós vemos o quanto nós estamos despreparados para o dia difícil. Nós estamos desequilibrados, gritando, sem expectativa de vida, não querendo ouvir ninguém, não querendo projetar, nos auto-sabotando, declarando só sobre as nossas guerras e as nossas derrotas. Deus veio abrir a visão de alguém nessa tarde, para que você venha enxergar além da adversidade, além das guerras instauradas, além das pedradas, além da maldade que muitas das vezes tenta te cercar para te oprimir. Eu preciso te dizer algo aqui. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo está dirigindo uma carta, aleluia, para Timóteo. E essa carta ele está declarando: Timóteo, eu estou preso e ninguém veio me defender. Ninguém veio ficar do meu lado. Ninguém esboçou gratidão pelas maravilhas que eu fiz no nome de Jesus. Para quantas igrejas o apóstolo Paulo ministrou? Quantos feitos o apóstolo Paulo fez? Paulo foi aquele que ministrou para os gentios. Paulo foi aquele que olhou para o homem com misericórdia após ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mesmo assim, no momento de dificuldade da vida dele, ao invés dele ter um ombro amigo, alguém que levantasse o dedo dizendo: não, eu quero defender Paulo. Não, Paulo não é o que vocês estão falando que ele é. Ninguém. A gente vê desde os primórdios a ingratidão do ser humano. E mesmo assim, nos dias de hoje, nós queremos parar a nossa vida. Nós queremos estagnar por conta da incompreensão do outro, por conta da atitude do outro. Mas o céu trouxe alguém aqui para lhe dizer: não se esqueça, eu e ti é uma maioria. Embora o apóstolo Paulo estava declarando na sua carta a ingratidão do povo, sim, que não foi ver, que não foi visitar, que não foi levar o mantimento, que não foi aconselhar, que não foi em sua defesa. Paulo declarava: mas eu glorifico ao Deus que não me abandona, ao Deus que está comigo por onde é o caminho, ao Deus que segura a destra das minhas mãos mediante a adversidade enfrentada. Eu glorifico a Deus. Nós estamos buscando hoje do ser humano aquilo que muitas das vezes nós precisamos dar. Gente, quando a Bíblia nos instrui a amar, porque assim nós seremos amados. Perdoar, porque assim nós seremos perdoados. Ajudar, porque assim nós seremos ajudados. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos o retorno daquele que a gente estendeu a mão. Mas não se preocupe, porque a semente que você semeou no solo infrutífero, Deus vai devolvê-la centuplo, 100 vezes mais. O céu não deve nada para ninguém. O Senhor está dizendo: não faça para alguém esperando algo em troca, porque você vai se decepcionar. Jesus foi o testemunho vivo do que era ajudar, estender a mão, libertar, restaurar, curar. E vem gratidão do povo quando ele estava ali a caminho do Gólgota, a caminho da crucificação.
A palavra do Senhor vai dizer que era dias de festa, festas de pães asmos. Entenda, naquela festa da Páscoa podia liberar um presidiário, sim. Era como uma oferta, aleluia, que o Sinédrio fazia para o povo. Quando aqueles colocaram diante do povo, libera quem? Jesus ou Barrabás? O povo que Jesus libertou, que Jesus curou, que Jesus estendeu a mão, dizia a todo tempo: solta Barrabás e crucifica Jesus. E nós queremos ter honras de homens para continuar. Nem sempre o homem vai te aplaudir, nem sempre o homem vai te ajudar, porque o mesmo povo que aplaudia Jesus, Maranata, ora vem Jesus, o mesmo povo que batia palma para Cristo quando ele entrava em Jerusalém, foi o mesmo povo que dizia a todo tempo: crucifica Jesus e salta Barrabás. Nós não podemos levar a nossa vida condicionada na opinião do outro, porque assim nós seremos frustrados. Porque o mesmo povo que te elogia é o mesmo que vai apontar o dedo amanhã. Está entendendo? Que nós venhamos firmar os pés no chão nessa tarde, elevar os olhos para o Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Que nós venhamos crer, aleluia, que Ele conduz a nossa vida nessa jornada, e na condução Ele coloca amigos mais chegados que irmãos no nosso caminho. Eu quero te dizer que Jesus não nos desampara. Tudo que Ele está te dizendo é que às vezes você está fitado num alvo e Ele está enviando o recurso de outra parte. Talvez você está olhando para uma porta de saída e o Senhor está dizendo: não, eu abrirei outra porta. Talvez você espera prosperar no Egito. Aí Jesus vem dizendo: não, eu estou preparando uma Canaã para você. Aleluia! O céu trouxe alguém aqui para lhe dizer: embora eu não tenha chegado do teu jeito e nem da tua forma, da maneira que você idealizou, não turbe o vosso coração, porque eu estou fazendo milagre na tua vida. Enquanto nós estamos aqui alimentando da palavra, Deus está visitando lares, Deus está desfazendo a obra do maligno, Deus está levantando o abatido, Deus está repreendendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque nós poderíamos estar em vários outros lugares, mas decidimos investir tempo alimentando a palavra do Senhor, porque nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor dos exércitos, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que faz. Então você que chegou aqui com o coração entristecido, aborrecido, libera. Fala: Senhor, eu não posso parar por conta da opinião do outro. Eu não posso parar por conta de um abandono, de uma rejeição, de uma pedrada, de uma palavra que doeu mais que um tapa na cara. Eu não posso. Porque o ser humano, quando ele quer ser cruel, ele é. Quando ele quer ser misericordioso, ele também é. Senhor, nos cerca dos misericordiosos, nos cerca dos amorosos, Senhor, nos cerca dos seus amigos, porque sabemos que assim seremos bem-sucedidos. A jornada será mais leve, porque a pior coisa que tem é nós atravessarmos por um período de adversidade, passar por um processo e pessoas pesando mais. Literalmente. Imagina você que Jó estava num dos piores dias da vida dele. Os amigos ficaram em silêncio perto de Jó. E quando abriram a boca, é para acusá-lo. Jó, a culpa é sua, Jó. Será que tu não pecou, não? Tem alguma coisa errada. Deus não está te ouvindo. Por que tu está passando por isso? Dependendo da pessoa que atravessa conosco a jornada do deserto, faz com que nós venhamos ficar no meio do caminho. Quantas pessoas pereceram naquele deserto por conta dos 10 espias
que voltaram dizendo: a terra tem gigante, é impossível nós tomarmos posse da terra. Eles conseguiram contaminar muita gente. E as pessoas que foram contaminadas pela maioria. Então, para que esse negócio que a voz da maioria é a voz de Deus, isso é mentira do cão. A voz de Deus é a maioria. Eles foram tão contaminados que, infelizmente, eles pereceram não adentrando na terra que emana leite e mel. Que nós venhamos ter poucos, mas os verdadeiros. Aqueles que diante do cenário de caos, porque imagina você, era 12 espias e o cenário era o mesmo. Ao invés de olhar para o gigante, para a diversidade, para a impossibilidade, olha para o tamanho do Deus, dizendo assim: nós vamos entrar. A terra é boa, a terra emana leite e mel, nós tomaremos posse dessa terra. Aleluia, porque quem nos prometeu foi Deus e Ele vela para cumprir a palavra dEle, quem nos prometeu. Então, ao invés de você ficar atônito, olhando para o cenário, declarando a tua derrota, clame a Deus por mais Josué e Caleb, que mesmo em meio ao teu caos, consegue olhar o que há de melhor no cenário, consegue enxergar o que há de melhor em você. Isso faz toda a diferença. Então olha ao teu redor, porque às vezes as coisas estão tão pesadas por conta da companhia. Tá entendendo? As más companhias corrompem o bom costume. A Bíblia diz isso. Fala: Senhor, eu preciso mudar a rota. Eu preciso redirecionar, porque não é porque o outro não tenha chegado que eu também não vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou alcançar. Tu pode declarar nessa tarde. A fé firme fundamenta as coisas que não se vê, mas crê. Eu vou alcançar. Eu vou chegar. Eu sei que o teu nome, Senhor, será glorificado através da minha vida. Porque embora muitas sejam as aflições, o Senhor nos livrará de todas. O primeiro segredo em meio ao caos é nós tomarmos a decisão de crescer, de frutificar e de sair do mesmo lugar. Hoje eu quero falar no livro de 2 Reis, gente. 2 Reis, capítulo 6. A palavra do Senhor vai nos declarar que em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu. O que eles sugeriram? Você precisa entender que eles estavam estudando numa escola de profeta. Mas o ambiente ficou pequeno demais para eles. Estava limitando o crescimento do povo. Há lugar que não nos cabe mais, que limita o nosso crescimento. Há lugares que atrapalham o nosso crescimento. Há lugares que muitas das vezes querem matar os nossos sonhos e os nossos projetos, dizendo: cabe somente dentro dessa forma, fica aqui. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aos discípulos, quando eles perceberam que o ambiente era pequeno demais, eles vão até Eliseu, dizendo: Eliseu, o lugar que nós estamos é pequeno demais. O lugar que nós estamos já não comporta o projeto, já não comporta os sonhos. O Senhor está dizendo: o primeiro a se manifestar para ver o ambiente que tu está sendo restaurado e ampliado precisa ser nós. Você já identificou que este lugar te prejudica de alguma forma? Então, se nós já identificamos que está pequeno demais, o segredo ainda é orar, é clamar. É pedir a Deus o recurso e o suporte necessário para que possamos ampliar o ambiente. Eu preciso que você entenda que eles foram até Eliseu. Eles foram até o profeta. Porque o segredo de um sonho, de um projeto, é recorrer, aleluia, a quem anda com Deus, a quem ouve Deus. Porque o Senhor aprovando, meu irmão,
Se o Senhor aprovou a tua faculdade, ainda que você não tenha dinheiro nem recurso, Ele envia provedor, Ele abre porta onde sequer tem parede só para te dar vitória. Ainda que você não tenha, aleluia, as possibilidades de ampliar a tua tenda, literalmente, de aumentar a tua casa, você vê que o tamanho da tua casa não está comportando a quantidade de membro. Deus, Ele é Deus que abre porta onde sequer tem parede só para te abençoar. Ou seja, você já identificou a escassez, a debilidade, a área que você precisa socorro? Bora recorrer àquele que pode fazer todas as coisas, nos instruindo e nos mostrando o caminho certo. Porque nós precisamos estar dispostos a colocar a mão no arado. Porque nem tudo o Senhor vai fazer. Eu sempre digo uma coisa, que o céu reage à nossa ação. Se a gente está agindo, o céu reage. A mulher hemorrágica, ela agiu. O céu reagiu. Se eu tão somente eu tocar na orla, eu serei curada. Ação. O céu reagiu. Promovendo a cura daquela mulher. A mulher cananeia, ela tinha tudo para ficar dentro da casa dela. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. E claro, tudo que ela poderia ter feito para mudar aquela condição, ela fez. Mas ela decidiu agir, rompendo com seus preceitos e conceitos e dizendo: eu vou até Jesus. E ela foi, e ela clamou, e a filha dela foi liberta. Que nós venhamos a agir mediante as guerras que nós estamos enfrentando, porque a nossa ação vai fazer com que o céu reaja ao nosso favor. Às vezes você está aí esperando Jesus reagir e fazer. Deus trouxe alguém aqui para dizer: tudo que tu precisa está pronto. Eu estou te preparando para tomar posse. Mostra que você tem fé diante da debilidade que tu está enfrentando. Se levanta em meio ao caos. Pedro caminha sobre as águas mediante aos ventos ao contrário. Tu está aí esperando o vento cessar para você sonhar, projetar, para você tirar o projeto do papel. Você está aí esperando a tempestade acalmar para você começar a caminhar. O Senhor está dizendo: fé não é isso, porque agir por fé quando tudo está indo bem é excelente. Fé é o quê? Firme fundamento das coisas que não se vê. Você precisa demonstrar a fé quando tudo está desfavorável. Aí você demonstra fé, agindo em direção da palavra que o céu liberou sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que nessa tarde nós viemos agir por fé, mostrando a Deus que mesmo diante ao caos, a rejeição, o abandono, o diagnóstico desfavorável, mesmo mediante as guerras instauradas diante de nós, nós cremos que Ele está fazendo em nós e através de nós. Querido, 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca perdeu peleja de batalha. Não é a tua que Ele vai perder. Deus te livrou ainda no ventre da tua mãe. Quanta sepultura Deus fechou por amor a ti. Quantas das vezes você achou que iria submergir, iria morrer ou ficar no meio do caminho? Olha onde você está. Você não chegou por conta da força do teu braço. Você não chegou por conta do diploma e nem níveis de amizade. Você chegou porque a boa mão de Deus te trouxe até aqui. E é incrível ouvir algumas pessoas falar: eu que não corresse atrás não. Meu filho, quando você não sabia caminhar, andar, Deus já te livrava. Porque você sabe que criança não tem equilíbrio total. Para correr, para andar, a gente aprende caindo mesmo. Deus já colocava a mão dele lá, já te livrava, já cuidava de você. O Deus que começou a obra é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Toma uma atitude mediante esse caos. Levanta a tua cabeça, porque às vezes esperar o outro tomar atitude por nós é fazer com que nós venhamos perecer esperando sentado. Se a gente que precisa, meu filho, bora colocar a barba de molho. Bora se levantar, não pela tua força, porque nós não somos fortes,
É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando nós pensamos que estamos fracos, aí sim que nós estamos fortes. O Senhor está dizendo: sou eu mesmo que pelejo por ti, sou eu mesmo que vou à frente endireitando as veredas e os caminhos tortuosos. Ponte de pé, porque quem está do lado de fora dos bastidores, esperando a tua queda, ficará envergonhado e confundido, porque nesse vale tu sairá, não mesmo. E tem gente dizendo: não vou mesmo sair mesmo. Por quê? Porque eu estou depressivo, estou tão machucado, não vou ter gozo para viver promessa. Meu filho, o Deus que permite a ferida é o mesmo que a Sara. Fica tranquilo. Deus vai limpar o teu coração, vai tirar a tristeza, vai tirar a angústia. É no processo que Ele te ensina e te mostra até mesmo como lidar com o ser humano. É no processo que Ele se revela a ti e lhe mostra que, independente das estações, dos erros e do acerto, Ele sempre esteve contigo. É no deserto que Ele nos ensina, aleluia, que a bênção vem dEle, que embora tenha maná, tenha coluna, é Ele que provê. O céu está falando para alguém, ainda que você aparentemente não tenha recurso e nem força para continuar, eu sou a força que você precisa. Eu tenho o recurso necessário para te patrocinar nessa jornada. Então, ao invés de dar desculpa, bora levantar a nossa cabeça, seguir em frente, porque nós estamos em uma grande obra, a qual não podemos parar. E tem gente aqui que desde que colocou como propósito: Senhor, eu vou seguir, levantou-se Sambalat e Tobias para tentar te parar nesta obra. Não se distraia, continua, porque Deus vai lhe surpreender nesse processo. Agora imagina você que eles foram a Eliseu dizendo: Eliseu, o lugar já não nos comporta, como nós vamos fazer? Aí vem outro dando ideia: não, eu sei aonde tem galhos, aonde tem tronco, aonde tem madeira. A outra, aonde? No Rio Jordão. Por isso a importância de andarmos com pessoas que é amigo de Cristo, porque o Senhor está sempre iluminando mentes. Às vezes no deserto a gente não consegue enxergar a porta de saída que está bem do nosso lado. Lembra de Agar quando ela saiu com Ismael errante pelo deserto, com apenas odre, aleluia, e pão? A palavra do Senhor vai declarar que o pão e a água acabou quando ela decide sentar no lugar, mas antes, coloca o teu filho bem distante para que ela não visse o menino morrendo. Até que o anjo ouve o choro do menino e diz a Agar: ergue-te. A palavra do Senhor vai dizer que Agar, então, diante daquele cenário e da voz do Senhor, ela se ergueu. Sabe o que é ergue-te? Não é alguém vir te levantar. É você se apoiar na força do teu braço, no teu joelho, se mover e se levantar. Porque nem sempre virá alguém para te levantar. A sua força precisa vir do Senhor. Começa a se alimentar dessa palavra e dizer: Senhor, fortalece-me, porque eu preciso me levantar. Ergue-te, Agar. Ela se levantou e a palavra do Senhor vai declarar que então o anjo abriu a visão dela e ela enxergou um poço que estava bem do lado dela. Ou seja, já estava ali o recurso. O poço já estava ali. Ela ia morrer do lado da fonte de água. Você está entendendo isso? Às vezes nós estamos assim em meio a tantas guerras que, embora tenha uma porta do nosso lado, a gente não consegue enxergar. Às vezes nós fazemos o cálculo, nós quebramos a cabeça e por mais cálculo que fazemos, a conta não bate. Aí Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos auxiliar, iluminando mentes e dizendo: no Rio Jordão tem provisão, no Rio Jordão tem recurso, bora lá. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, o profeta, diz: pode ir, eu libero vocês. Até que um deles diz: Eliseu, vem conosco. Gente, independente da construção e da obra que nós estamos administrando,
Coloca o Senhor na frente. Convida Ele. Senhor, eu não vou conseguir dar continuidade à obra do meu casamento, à obra da minha família. Eu não vou conseguir dar continuidade, Senhor, à minha saúde sem a Tua presença. Por onde eu caminhar, Senhor, sê comigo. Me ajuda, porque eu sei que assim eu serei bem sucedido. Independente do caos, da crise que está no mundo, o Deus de Isaac é o Deus da nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que Isaac estava em Gerar, um tempo de sequidão, infrutífero, um tempo que se lançava uma semente no solo e o solo não respondia ao plantio. É nesse cenário que Deus manda Isaac ficar, mesmo com a terra estéril. Isaac fica e semeia, e a palavra do Senhor vai dizer que Isaac colhe centuplo, porque na verdade o ambiente, o lugar, a estação nunca foi o problema. Dono da terra é Deus, aleluia, e quando Deus manda, a terra responde toda e qualquer plantação, aleluia. O segredo é obedecer, é estar no lugar certo, é semear. Mas é difícil semear em um lugar infrutífero, ainda mais quando nós estamos potencializando o cenário. Como eu vou semear nesse casamento? Olha, não valoriza, eu arrumo a casa, chega, joga as coisas para um canto. Ah, não, eu não vou semear nessa família. Olha a ingratidão, eu faço e eles não me valorizam. Ah, não, eu não vou semear nessa terra, ninguém nunca cresceu nessa terra, eu não vou crescer. Para com isso, querido. Se Deus te deu a direção, se há uma palavra que começa a semear essa tarde, porque aquilo que você vai colher é centuplo, é extraordinário, sobrenatural. O ambiente não dita as regras. Quem tem o controle dessa Babilônia, quem tem o controle dos céus e da terra, embora o mundo jaz no maligno, é Deus, é Ele que ordena. E quando Ele ordena, o céu e a terra lhe obedecem. O que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível. Aqueles homens declararam a Eliseu: vem conosco, Eliseu. Eliseu: tudo bem, eu irei, porque melhor coisa é conduzir a nossa jornada com a presença de Deus, com a presença de alguém que conhece Deus, com a presença da irmã de oração, com a presença dos amigos de Deus. Fica bem mais leve. A palavra do Senhor vai dizer que chegando no Rio Jordão, eles haviam pedido ferramentas emprestadas. E um delas, a palavra do Senhor vai dizer que eles pediram um machado. E eles estão batendo com o machado na árvore para poder quebrar e fazer o tronco, para ampliar o lugar, aleluia, a escola, para comportar o crescimento, quando o ferro do machado quebra e cai no Rio Jordão. Eu preciso te dizer que naquele momento não havia pé, não dava pé, porque senão no desespero, claro, eles pulariam e nadariam para pegar o ferro. Ai, meu Deus, caiu o machado. Eliseu, o machado quebrou, o ferro se desprendeu e não é meu, é emprestado. O que eu vou fazer, Eliseu? Vem cá comigo, aperta o cinto. Muitas das vezes nós nos sentimos como esse machado, no fundo do rio. É impossível sair daqui. Eu não tenho força para romper, porque vamos ser literais, gente, ferro flutua? Claro que não. Você não vê possibilidade nenhuma de sair deste lugar de dor. Você não vê possibilidade nenhuma de sair desse lugar de humilhação. Mas o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu ainda realizo o sobrenatural.
Eu ainda toco em áreas que homem nenhum toca. Eu ainda passo pela Samaria, mesmo embora alguns não querem passar pela tua dor. O Senhor está dizendo: o que é impossível para você, para mim é detalhe. Ainda que você se sinta em lugar de impossibilidade, o céu está lhe dizendo: eu vou realizar o sobrenatural e lhe mostrarei o quão grande sou na tua vida. Porque se para uns é improvável, meu Deus, para mim é detalhe. Deus está dizendo: prepara o hino da vitória, prepara o culto em ação de graça, porque essa situação não terminará em vergonha. Papai está falando: a glória dessa última casa será bem maior que a da primeira. A primeira coisa certa que eles fizeram, que os servos fizeram, eles poderiam tentar e a nado salvar o ferro do machado, porque era de muita responsabilidade. Quando você pegava algo emprestado do outro, você teria que devolver intacto. Só que eles viram que não dava pé para eles. Até quando nós vamos cansar a ponto de nos gerar exaustão por tentar fazer do nosso jeito e da nossa forma? Tem gente bebendo água demais. Tem gente se sentindo cansado. Tem gente afadigado. Por quê? Porque está tentando mergulhar e pegar o ferro com a própria mão. O Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer: tu viu que não dá pé? Não vai. Você é totalmente limitado mesmo. O segredo está na oração. Apresenta para o Senhor este casamento, porque no grito tu não vai resolver a situação. Apresenta para o Senhor o teu coração, porque embora tu tenha sido abandonado, o nosso Deus é socorro bem presente no momento da aflição. Ele cuida, Ele é Deus de detalhe, Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Você precisa entender que tem coisas que você não enxerga, tem coisas que você não escuta, tem coisas que acontecem que, por mais doloroso que seja, é para livramento mesmo. O Senhor está dizendo: deposita a tua confiança em mim, mas não somente de falácia. Porque nós declaramos a todo tempo que confiamos. Senhor, toma a direção da minha vida, faz isso, faz aquilo. Mas para a gente chegar a essa conclusão de recorrer a Deus, nós já tentamos fazer do nosso jeito, nós estamos exaustos demais. O Senhor está dizendo: eu ainda dou livramento, eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda restauro. O que homens não podem fazer por ti, aonde a tua mão não alcança, a minha vai. O segredo ainda é clamar. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas jamais vistas antes. Tu não percebeu o quão batalhoso é para você ir para o teu quarto orar? Você não percebeu que você começa uma oração e dorme no meio dela? Você não percebeu que às vezes você vai à noite vendo televisão, vendo Netflix, mas na hora de ler a Bíblia, de orar, começa uma abrição de boca? Isso chama-se batalha espiritual. O inimigo quer calar a tua voz, porque ele sabe que quando tu abre a tua boca, mulher, quando tu começa a declarar na tua casa, no teu quarto, aleluia, em cada cômodo, no quintal, quando tu começa a apresentar os teus filhos, teu casamento, o inimigo não aguenta, porque nós sabemos que maior do que a adversidade, do que a palavra de maldição, do que as obras ao contrário, direcionadas sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso celeiro, é o poder de Deus. Maior do que tudo e todas as coisas é o poder de Deus. Nós não estamos à mercê nessa Babilônia, nós não podemos continuar agindo como escravo. Nós somos filhos, herdeiros, e o Pai nos ama. Embora tu não entenda o praquê da correção, o porquê, aleluia, do vale, do processo, do deserto, confia, gente. Confia. Nós precisamos esboçar confiança em Deus. Ele não erra.
Os sonhos de Deus, os projetos de Deus são bem maiores do que os nossos. Tu pede pouco diante da grandeza daquilo que o Pai tem preparado e reservado para ti. Tua visão é limitada, a consciência humana é limitada. É Deus que nos dá a capacidade, inteligência. Por mais que você sonhou, tu não tem noção. Os sonhos de Deus são bem maiores do que os teus. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tudo vai cooperar para o bem. Esse é o cenário propício para se realizar um milagre. Deus não desperdiça provação na vida de filhos. Você vê aqueles servos passando por um período de provação e agora? Como a gente vai cortar a madeira para ampliar o ambiente se a ferramenta a qual nós precisamos foi para o fundo do mar? Foi para o fundo do rio. É assim que a gente vive. Pai, a ferramenta que eu precisava, escapou das minhas mãos. Eu não sei o que fazer mais. Como eu vou continuar seguindo? Como eu vou continuar projetando? Continuar sonhando? Eu não tenho recurso, eu não tenho mais ferramenta para continuar a administração desse projeto. Aí o Senhor está dizendo para alguém: tu crê em milagre? Tu crê que eu posso fazer? Tu crê que eu posso restaurar, limpar, curar por completo, libertar da bebida, do cigarro, da prostituição? Tu crê? Tu crê que eu tiro do cativeiro das drogas? Tu crê que eu faço em você e através de você? Tu crê que eu posso transformar esse cenário de causa em bênção? Tu crê? Aleluia! Porque se tu crê, tu verás a glória de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que eles vão recorrer àquele que poderiam fazer algo por eles, embora fosse impossível o cenário. Nós sabemos que ferro não flutua. Nós sabemos que por mais que eles tivessem um imã gigante, seria pesado demais. E não teria tanta intensidade para puxar o ferro lá no fundo do Rio Jordão. Nós sabemos que naquele tempo não havia mergulhadores, aparatos para poder se mergulhar e procurar aquilo no fundo do oceano ou no fundo do rio, no fundo do mar. Tudo que a gente enxerga diante do cenário é impossibilidade. Aí vem Deus mostrando para aquele homem que a impossibilidade é detalhe para ele. Quando Deus ele vem dizendo, aleluia, através de Eliseu, quando Eliseu tem a ideia, ele diz o seguinte para os homens. Por quê? Porque Deus nunca fará milagre sozinho. Ele sempre vai chamar você e eu para participar do ambiente de milagre. Por isso que muitas das vezes nós não vivemos o extraordinário. Porque Deus já promoveu o milagre no céu. Tudo o que acontece na terra já foi manifesto no alto. Você esboça incredulidade acerca do cenário. E aí não dá um passo de fé. Deus está te chamando para mergulhar nessa tarde as águas profundas. Imagina você quando Eliseu disse a um deles, vai lá, pega um pedaço de madeira. Como assim? É o ferro que afundou. Não tem jeito. Madeira para que, Eliseu? Tu entendeu o que eu falei que aconteceu? O Senhor está dizendo para você, vai lá e profetiza. Vai lá e ora. Vai lá e declara. Clama, para
Para de proferir palavra de maldição e começa a proferir palavra de bênção. Porque tudo foi feito entre os céus e a terra através da palavra. E o verbo, e no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela tem poder de gerar milagre de destruição. Ao invés de dizer palavra, aleluia, de maldição, que vai te auto-sabotar, começa a proferir palavra de bênção. Porque a palavra que nós estamos proferindo no deserto, a forma que nós estamos conduzindo o nosso deserto faz toda a diferença. Aqueles poderiam dizer o seguinte: o quê? Vou não, Eliseu tá doido. Como assim? Eu tô falando que o ferro afundou. Eliseu tá mandando eu pegar galho. Ele não tá entendendo, não. Eliseu, o negócio é urgente, tá afundando cada vez mais. Enquanto eu falo contigo, o que vamos fazer? Porque nós somos assim. Nós somos mediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Enquanto a gente está todo desesperado, tem um Deus olhando pra gente. Sereno. Se bobear com um sorriso no rosto. Aí você está falando, não é possível que Deus não está vendo a minha dor, meu caos, queridos. Deus não vai desesperar com o teu desespero. Porque Ele já te enxerga o amanhã. Ele já te visitou 10 anos à frente. E bem sei eu os planos e os pensamentos que eu tenho sobre vós. É de bênção e não de mal. Pensamentos que vai fazer você concluir e alcançar o propósito, alcançar a vitória. O Senhor está dizendo, não desespere, porque eu já te vi bem mais que vitorioso. Eita glória! Quem permanece perseverando em Cristo, alcança vitória, vive coisas inéditas, extraordinárias, sobrenatural. A palavra do Senhor vai declarar, oh glória, que eles prontamente foram pegar o galho. De que adianta a gente querer, gente, entender o cálculo de Deus? Não fecha. De que adianta a gente ficar terra e céu e murmurando, mas andando sempre na mesma rota, andando em círculo como o povo, ao invés de 40 dias, 40 anos. São 365 dias contando a mesma história. Nós não estamos aqui falando da vida dos outros, gente, nós estamos aqui falando sobre a nossa vida. É muito tempo lutando com o mesmo gigante, está errado. A gente tem guerra, a gente passa por aflição, mas as etapas mudam. A gente vê, aleluia, até José sendo provado, mas ele não ficou eternamente na cisterna. Ele não ficou eternamente andando na estrada a qual ele foi vendido. Ele não ficou eternamente na prisão. São processos necessários para nos gerar maturidade. Mas tem gente tempo demais na cisterna, tem gente tempo demais andando na estrada que foi vendido, tem gente tempo demais no cárcere e na prisão. O vale, os desertos ao qual apresenta na nossa vida não é para nós montarmos tenda. Não, desmonta essa tenda, querida. Bora seguir em frente, porque eu preciso falar uma verdade. Você não foi o primeiro que foi caluniado, o primeiro que foi abusado, humilhado, rejeitado, e nem será o último. Eu sei que é difícil ter que se reconstruir, voltar a acreditar, voltar a projetar, e quer saber, sozinho tu não conseguirá mesmo. Porque a minha escritura e a tua escritura vai declarar que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a vontade, sem Deus, a gente não consegue fazer literalmente nada. Nós não conseguimos ser libertos sozinhos, restaurados sozinhos. É tudo pelo poder do nome de Jesus, é tudo por Ele, para Ele. São todas as coisas. O Senhor está falando para alguém. Alguém que está há muito tempo. E se eu falar para você comprar uma agenda, comprar um diário, você só vai mudar a data do diário, porque você vai se dar conta que a história tem sido a mesma. Deus não tem isso para você. Deus não tem casinhos. Deus não tem qualquer coisa. Deus não tem migalha.
Deus tem um banquete nessa mesa, está preparado tudo aquilo que você precisa para se banquetear. Vai ter bênção, vai ter vitória, e a glória desta última casa será bem maior que a da primeira. Creia, queridos, porque perdemos tempo ao invés de investir tempo. Imagina se aqueles homens ficassem parados dizendo: para que isso? Para que galho? Foi o ferro que afundou. Ah não, por que você não pega, Eliseu? Ah, por que você não faz? Ah, por quê? Imagina quanto tempo eles perderiam ali, ao invés de estar arrancando e quebrando os galhos para poder ampliar a obra. Às vezes o inimigo quer nos distrair, porque na distração nós perdemos tempo. Ao invés de você estar investindo tempo na faculdade, no sonho, no projeto, na busca contínua, investindo na tua saúde, você está aí perdendo tempo só olhando para o gigante, para o deserto, para o mar, a terra. Senhor, eu nasci para ser infeliz. Senhor, é guerra desde quando eu nasci. Eu fui rejeitado, abusado, terra, céu, mar. Aqui, vem cá. Eu não estou falando para você ou minimizando a tua dor, não. Porque só você sabe como é difícil carregar isso. Só que Deus não te convidou para carregar fardo nenhum sozinho. Ele diz: troca o fardo, meu é leve. Deixa eu te curar. Deixa eu te tirar desse cantinho de dor. Se necessário, Deus te tira dessa geografia. Para poder realizar um milagre. Porque às vezes você está tão agarrado no ambiente de dor, não tem saída, eu só tenho isso aqui, para onde eu vou? Que Deus, ele move céus e terra, mas te dá vitória, te tira daí. Para de ficar alimentando da dor. E deixa o Senhor completar a obra que começou em ti. Sim, que tu não é obra do acaso. Como eu sei, pastora, se foi Deus que começou a obra. Vem cá comigo, aperte-se sim. Tu não morreu. Parece engraçado, né? Deixa eu te falar. Quanta gente percorreu o mesmo caminho e morreu? Quantos por muito menos tirou a própria vida? Olha você. Quantos desistiram de sonhos e desistiram de projetos? Quantos desistiram de lutar pela vida, pelos sonhos, pela casa, pela saúde? Olha você, foi Deus. Foi Deus que tem te guardado, é Deus que tem te sustentado, é Deus que não te desampara. E você sabe que por mais afastado que você esteja, que por mais exausto e cansado, você sabe a quem recorrer. Você está aqui, buscando o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Porque nessa altura do campeonato você já entendeu que nem para desviar tu presta. Essa palavra tem endereço certo. Não dá para correr da vontade do Eterno. Uma vez que Ele coloca a digital dele em nós, é impossível correr para o outro lado. Tem gente que fala assim: olha, é tão difícil seguir os preceitos e a vontade de Deus. Quer saber de uma coisa? Mais difícil que seguir a vontade de Deus é agir na contramão da vontade de Deus. Meu Deus, você vai se cansar mais. Você vai apanhar um bocado. Então, meu filho, bora em direção ao propósito. Porque grandes coisas tem o Senhor reservado para nós. Acredite. Fazendo assim, você será muito feliz. Somente Ele tem a paz. A paz, gente, que excede todo o nosso entendimento. Somente Ele faz com que você encoste a tua cabeça no travesseiro e descanse, mas descanse mesmo. Eu não estou falando que você vai descansar porque está tudo bem, não tem conta para pagar, não tem problema. Não, você vai descansar porque você vai entender que enquanto você descansa, o Pai não dormita. O Pai cuida de tudo. O Pai dá livramento. O Pai restitui as tuas forças enquanto tu dorme.
descansa, deleita-te no Senhor, porque tu irá de fato se surpreender. A palavra do Senhor vai dizer que prontamente os servos vão lá, pegam o galho e lançam... Não, a pergunta de Eliseu: e agora onde caiu o ferro? Aí vem o outro. Olha que ambiente glorioso para ser manifesto a glória de Deus. Por isso a importância às vezes de estarmos reunidos como igreja do Senhor, porque o ambiente é propício para milagre. Onde tem um dando glória, outro dando aleluia, glória a Deus. E às vezes você pode estar até desanimado, mas isso pega. Oh! A alegria do Espírito inunda nosso ser. E quando vê, você já não entra, você já não sai da forma qual entrou. E quando vê, você está tão impregnado da glória de Deus, que eu falo, eu quero esse Deus. Eu vou continuar, eu vou perseverar, porque eu creio no meu milagre e na minha vitória. Quando ele pergunta onde caiu o machado, vem o outro e grita: foi ali, Eliseu, foi ali. Ou seja, ele estava crendo que de alguma forma algo extraordinário ia acontecer. Meu querido, se tu está aqui crendo que algo extraordinário de alguma forma está acontecendo, tu vai viver o milagre hoje, queridos. Se tu crê que enquanto tu está aqui, Deus está te curando, Deus está te libertando, quebrando os ferrolhos, abrindo porta de emprego. Se tu crê que enquanto está aqui, Ele está fazendo da estéril mãe de filho, querido, tu sairá daqui em posse do teu milagre, porque eu não estou aqui liberando profetada, eu estou aqui falando sobre a palavra que é viva, 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 eficaz e tem poder de quebrar todo o jugo. É a palavra. Oh, é a palavra que jamais volta vazia. É a palavra. Ela é o suficiente para nos direcionar e redirecionar. Tua palavra, lâmpadas para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Faz eu enxergar na escuridão, faz eu enxergar em meio à dor, faz eu enxergar aquilo que eu não estava conseguindo ver, que estava diante do meu nariz. Faz eu ver um ambiente de caos com outros olhos. Faz eu enxergar a oportunidade em cada deserto que eu vivo. Oh! Faz com que eu me aproxime cada vez mais de Ti, que eu sinta a minha alma aquecida pela Tua presença. É a Tua palavra. Oh, glória! A palavra do Senhor vai declarar que o outro aponta, foi ali que caiu. Aí vem Eliseu, pega o galho e o tampa na direção que caiu o ferro. Gente, peraí, né? Nada a ver. Esse é o problema. Nós paramos, nós queremos recuar, porque a promessa liberada não tem nada a ver com o cenário que a gente está vivendo, cara. Meu Deus. Deus falou que você vai ser próspero, que tu vai ter empresas. Tu tá remando com a tua microempresa. Tá falando, meu Deus, não é possível. Deus falou que você vai casar, ser bem sucedido, que você vai ser mãe de filho. Você tá remando para manter o casamento. Deus falou que vai fazer coisas grandes e extraordinárias na tua vida. Você tá vendo sua saúde declinando nessa crise. O cenário é desfavorável. Não bate mesmo. Quer saber? Se não fosse desfavorável, não se chamaria milagre. Milagre só é realizado diante de uma impossibilidade, diante de um veredito. Aí vem Deus e promove o milagre. Deus que abriu o mar para o povo passar seco, Ele está em nosso meio. O Deus que sustentou o teu povo. E quando o povo enjoou de maná, povo rebelde, tô enjoado de maná, então vou enviar carne, cordonices do céu.
o Deus que sempre cuidou do seu povo. É o Deus que cuida de nós. Entenda, e em cada detalhe Ele cuida de nós. Ele só está pedindo para alguém acreditar, mesmo mediante do cenário desfavorável, porque você tem se distraído. Você parou de orar, de profetizar e de acreditar por conta do cenário. Todas as vezes que a gente olhar para o cenário desfavorável, nós não vamos romper. E o Senhor, Ele dá vários testemunhos, né, na Bíblia. Um deles é de Pedro, gente. Pedro, ele não esperou os ventos ao contrário passar para ele colocar os pés na água. Não, Jesus liberou, então venha Pedro. Pela palavra de Jesus, ele foi andando apesar dos ventos, ao contrário, apesar da tempestade. Pedro, ele só começa a afundar quando ele perde o foco. Quando ele volta os ouvidos para os ventos e para a tempestade. Esse é o problema. Só porque a gente fala assim, ó, nossa, lá no início eu era forte. Não, não é que você era forte. Você olhava para o alvo. Você era fixa no alvo. Você se perdeu porque você passou a se alimentar daquilo que os outros ou uma maioria tem falado. O outro esboça incredulidade diante do teu cenário de causa e você tem acreditado fielmente na palavra que o outro tem mencionado. O outro diz que você não vai chegar a lugar algum. Você acha que você vai arrumar alguém? Você acha que alguém te assume? Você acha que você vai ser feliz? Aceita isso, tá pegando boi. E você literalmente acredita nas vozes da maioria, daquele que tenta te desconstruir a todo tempo. O céu trouxe alguém aqui para lhe dizer, ao invés de ouvir a voz de uma maioria, ouça a minha voz nessa tarde. Ouça a minha voz. Independente do teu cenário, eu vou realizar. Eu vou fazer, eu vou te honrar. Eu abrirei a porta de bronze. Eu vou te resgatar do tremedal de lama. Eu te darei nome, colocarei as tuas vestes alva como a neve. Eu vou lhe surpreender e mostrarei para a oposição que tu tem um Pai. Tu tem um Deus que te ama. Tu tem um Deus que, independente do cenário ou do ventre a qual tu tenha sido gerado, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já escrevia, Ele já pensava em você. O céu está lhe dizendo, antes mesmo que tu fosse tecido no ventre da tua mãe, eu já escrevia sobre os teus dias de vida na terra. Tu tem dúvida sobre o teu chamado, tu tem dúvida se Deus escolheu você. Eu preciso dizer algo aqui, se Deus decide não se revelar o homem nunca o conhece. Oh, se tu tá aqui é porque de alguma forma Ele se revelou a ti. E o Deus que se revelou a ti, o Deus que tem te cercado, te guardado, te livrado, é o mesmo Deus que vai fazer com que você alcance a cadeira de honra, com que você entre nessa empresa, com que a sua empresa prospere. É o mesmo Deus que vai fazer com que o seu casamento seja restituído. É o mesmo Deus que vai fazer com que alguém te assuma. É o mesmo Deus que tem poder para mudar a tua condição e a tua história. E quando o diagnóstico é esterilidade, Ele vem dizendo e dando ordem à matéria, frutifica, gera, porque quem lhe formou ainda no pó da terra sou eu. Creia, queridos. Se é milagre, o cenário precisa ser desfavorável mesmo. E tem gente passando por um processo e, acredite você ou não, a resposta de oração. Deus, eu quero viver um milagre. Deus, eu quero ter experiência para contar. Eita! Deus está te dando uma experiência para tu contar. Não é para te matar. Não é para te parar. É para que seja manifesta a glória de Deus em você.
e através de você. Eliseu lançou a madeira, Eliseu lançou o galho, e a palavra do Senhor vai dizer que o ferro flutuou. Hã? Como assim? Ferro não flutua, gente. O que a madeira tem a ver com o ferro que desse? Hã? Madeira não tem imã não, gente. Ó, e marca aí para você não falar que a pastora tá falando heresia. Porque dependendo do cenário de milagre que esperando, o outro diz que a gente é louco, não é mesmo? Nota aí, ó. 2 Reis, capítulo 6. E ele lançou o galho e o ferro flutuou. Deus vai realizar coisas extraordinárias e vai utilizar ferramentas que você nunca imaginou que seria possível para realizar esse milagre. Entenda você, um galho não tinha poder de fazer nada naquele cenário. E talvez você está se sentindo assim. Senhor, eu não sou a ferramenta que o Senhor precisa. São tantas ferramentas, Senhor. Por que eu? São tanta gente melhor que eu. São tanta gente mais capacitada que eu, de fato, tem mesmo. Mas eu glorifico ao Deus que decide capacitar os escolhidos. Eu glorifico ao Deus que olha para o homem não da forma que o homem se vê ou que a sociedade vê o homem. Ele olha para o nosso coração. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele está dizendo, você é a ferramenta que eu decido usar hoje para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, para mudar a tua família. Acredite, você, o menor da casa, Deus vai realizar coisas extraordinárias através da tua vida. Por isso, para você saber que é você. Você fala, tudo sou eu, não é possível. Tudo vem em cima de mim. Parece que eles colocam o holofote em cima de mim. Olha lambada! O mundo espiritual sabe que o céu tem coisas grandes, inefáveis e extraordinárias. Por isso tramam, tentam e não se sinta menos amada por conta disso. Gente, Daniel orava de dia, de tarde, de noite. Daniel era um santo homem de Deus. Daniel seguia a liturgia, Daniel fazia tudo direitinho. Isso não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Pegou? Eu sei, tem covas que a gente enfrenta na nossa vida, que a gente está como Daniel, vai ser devorado. Mas o Deus que não livrou da cova, Ele vai lhe livrar na cova. Mas livramento virá. E a gente vê a necessidade de Daniel passar por aquilo. Porque através da vida de Daniel, muitas famílias foram alcançadas e passaram a adorar o Deus de Daniel. O propósito de Deus é alcançar vida através do teu testemunho. Então para de declarar, Jesus não me ama, Jesus não, para com isso, Ele te ama e te ama muito. Ele ama tanto que Ele sabe que pode contar com você. Você pode não entender nada, você pode se descabelar, você pode fazer pirrar, você pode gritar, mas Ele sabe que tu não deixará de adorá-lo. Ele sabe, oh glória. E o Senhor está dizendo, esse cenário, é nesse cenário que será manifesto a minha glória na tua vida. Tem livramento. E pode levantar leões. E podem fazer obras ao contrário, mencionando o teu nome. Pode tentar articular contra a tua vida, a tua casa, a tua família. Meu irmão, ninguém amaldiçoa aquele que Deus decidiu abençoar.
Todo o processo é permissão de Deus. Enquanto 120 satrapas comemoravam a destruição de Daniel, do lado de fora da cova, já imaginando Daniel trucidado, tinha um anjo lá dentro da cova, segurando a boca dos leões. Agora imagina Deus vendo aqueles homens saltitando e dizer: ah, inimigo, tu não sabe o que está reservado para você. Que na verdade o cenário que eles armaram para matar Daniel não foi morto não, graças ao bom Deus que nos guarda em todos os nossos caminhos. Mas aqueles que armaram contra Daniel caíram, olha, e o fim deles foram tristes. Antes que alcançasse o chão, foram trucidados pelos leões. Pegou? É porque a gente vê muita gente passando pela cova e morrendo. A gente está na situação: ai, Senhor, vou morrer. Vai não, vai não. Acredite, Deus honrará a tua fé. Eita glória! Você que crê nessa palavra, diga: pastora, eu creio. Aí vem Eliseu dizendo para aqueles homens: agora estenda a mão, vai pegar o machado. Gente, o Deus que fez o machado flutuar, não poderia fazer o machado vir voando na mão de Eliseu ou daqueles homens? Gente, eu tenho a visão tão assim que eu creio nesse Deus. Às vezes a gente perde a bênção porque o machado já flutua, mas a gente ainda não tomou posse. Vai lá e pega o machado, está flutuando. Tua bênção está aí. Estenda a mão, toma posse dela. No ato profético, onde você está: Senhor, eu tomo posse. Porque o machado nessa tarde representa o milagre que tu precisa. Representa a tua vitória. Está flutuando. Está diante dos teus olhos. Toma posse. Pega. Eles estenderam a mão. Pegaram o ferro. E o nome do Senhor, de maneira extraordinária, mais uma vez, foi glorificado. Eu pego o machado. Eu tomo posse da minha vitória. Comece a declarar: eu tomo posse da minha vitória. Eita glória! Papai é bom demais. Gente, muito obrigado pela presença de cada um. Você que está aqui pela primeira vez, saia mais que abençoado. Glória a Deus. Não saia daí não. Eu vou estar orando por você. Pã, saudade de ti, querida. Feliz de te ver aí com a gente. Glória a Deus. Declare a tua bênção, a tua